vários requisitos para poder aplicar a pena. Mas eu vejo aí que um dos requisitos básicos que é necessário para fazer a aplicação da pena não é levado em consideração, que é o lado político da situação. Porque o que nós temos hoje? Nós temos uma sentença onde a pessoa é presa para poder ser tirada da sociedade, colocado numa segregação, numa penitenciária ou no presídio, para poder ser ressocializado. Agora eu pergunto, como é que uma pessoa que nunca foi socializada, ela vai ser ressocializada? Então, essa é a grande questão. Então, isso passa, eu acredito, passa por uma política criminal, uma política governamental, onde o Estado tem que tomar ciência disso e passa pela elaboração de leis. Para ter uma ideia, o nosso Código Penal, o nosso Código de Processo Penal, e as legislações aí, por mais moderna que ela seja, ela é muito ultrapassada. E o espírito da lei, das leis, principalmente as penais, ela tem que partir, tem que acompanhar a evolução da sociedade. No caso específico dos crimes hediondos ali, eu percebo que a origem praticamente são as mesmas, né? A gente pode ver origem, problema de família, familiar, passional, no caso da Daniela Pérez ali, que muito bem falou o desembargador, né? Ambição, ou uma educação transviada, ou a amizade. A origem é a parte, caso psicológico, a situação. E, de outra forma também, fazer leis mais rígidas, como é o caso da pena de morte, eu acredito que isso não resolva a situação de violência no crime hediondo. Por quê? Eu acredito nisso. Porque se isso resolvesse, os Estados Unidos, por exemplo, que os estados são estados confederados, onde existe pena de morte na legislação penal de cada estado dos Estados Unidos, não resolveu. Todo tempo tem pessoa na cadeira elétrica, todo tempo tem pessoa sendo morta lá. Então tem que ter uma ampla reforma e parte da socialização e políticas criminais sérias e política governamental. Passa pela educação. Um grande abraço para você e obrigado pela sua participação no programa. Doutor Calandra, esses casos que repercutem com muita força na mídia, acaba influenciando no julgamento? Sim, porque quem julga no crime de morte não é o juiz de direito. O juiz de direito ele apenas aplica a pena. Quem julga são os 7 jurados. E por mais que o jurado assuma um compromisso de imparcialidade, ele não é vacinado contra a mídia. Há um levantamento que diz que uma criança de 7 anos, nos dias de hoje, ela tem mais informação do que tinha César quando governava o mundo, imperador romano. Quer dizer, através de um aparelho celular desse, o mundo entra dentro da casa de cada um de nós. Então, o jurado, quando vai julgar, naturalmente, ele não é totalmente impermeável. Por mais que o juiz fale, vamos julgar de acordo com a prova e tal, muitas vezes, e surgia isso, vi vários júris que eu quase tive um ataque de nervos dentro do júri, com toda a minha calma, né? Porque o réu que confessadamente matou a mulher desarmada, mulher indefesa, era absolvido porque o advogado sustentava da tribuna que era um homicídio passional. Ou seja, na verdade, o homicídio passional é uma invenção de brilhantes advogados, porque quem tira a vida de outrem não tira por paixão, tira por ciúme, tira por qualquer sentimento que não seja paixão, por mais que o meu querido e inesquecível Valdir Troncoso Pérez, que era um gênio da oratória, convencesse o jurado que aquela pessoa, transtornada pela paixão, tinha tirado a vida da outra, e o jurado, na hora de responder o quesito, dizia que aquele homem que matou uma mulher indefesa era
inocente. Vamos atender, Bispo Edgar, o Edilson, aqui de São Paulo, que está por telefone. Edilson, boa noite. Boa noite. Tudo bom, Edilson? Tudo bem, graças a Deus. E a sua opinião, Edilson? Como é que você vê essa questão? A questão em relação ao crime hediondo, o crime hediondo pelo que eu entendo, o crime hediondo é tudo que a sociedade mais repulsa, né? Aquele que a sociedade mais detesta está caracterizado nesse crime, né? Então, eu vejo da seguinte forma, a sociedade em si ela não perdoa, né, esse tipo de crime, porque em termos de valores que nós carregamos desde criança, são os piores valores que acontecem, né? Mas, Edilson, colocando a questão aqui, a pessoa cometeu o crime, ela foi julgada, foi aplicada a lei que existe. Se é branda, não, foi aplicada a lei. Ela cumpriu com a lei. Aí, depois que ela cumpriu com a lei, ela foi colocada em liberdade. Correto. Mesmo assim... Edilson? A sociedade em si, é o que eu falei para o senhor, a sociedade em si, ela gosta muito de colocar, colocar aquilo que eles não gostariam de carregar para si, e quando aparece um outro que está nessa situação, e assim, colocar da seguinte forma: carrega tudo em cima do outro. Tá bom. Tem que ser o... Edilson, muito obrigado pela sua participação. Nós temos outras pessoas, tá? Tudo de bom. Imagens fortes mostram o momento em que uma jovem é assassinada pelo namorado. Veja como tudo aconteceu. Amanda Bueno, de 29 anos, era conhecida como a musa do funk. Sai de segunda a segunda. Começou a carreira como dançarina. Atuou em 2 grupos, um deles, a Gaiola das Popozudas, ao lado de Valesca. Amanda foi brutalmente assassinada pelo próprio noivo, o empresário Milton Vieira. O crime aconteceu aqui nesta casa onde Amanda e o noivo moravam, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O assassinato foi todo registrado por câmeras de segurança como esta, instaladas 4 dias antes do crime. As imagens mostram Milton agredindo Amanda no jardim. Milton bate a cabeça de Amanda várias vezes contra o chão. Em seguida, saca uma pistola e dispara 2 tiros. Depois, Milton entra na casa, pega uma escopeta calibre 12 e faz mais 5 disparos contra a cabeça da noiva. O crime bárbaro aconteceu exatamente 4 dias depois do noivado dos dois. A foto mostra o casal ao lado dos amigos e parentes. Essa vizinha, que não quer mostrar o rosto, diz que presenciou uma discussão do casal antes do crime. Eu vi ela saindo no carro dela. Ele abriu as 4 portas do carro dela. Nisso, ela saiu correndo, desesperada, em direção à casa. E ele foi atrás dela, correndo. Ele não falava nada, só ela que falava: amor, não me bate, amor, eu te amo. Amor, não faz isso comigo. Amor, a gente ainda vai viver muito tempo junto. O motivo da briga, segundo a polícia, seria uma traição por parte de Milton. Depois do crime, Milton, com um colete à prova de balas, vai para a rua armado. Ele rende 2 homens. Um deles é policial militar, que está sem farda. Dispara contra o chão, rouba o carro do PM e foge. Milton foi preso à noite, depois de um acidente na rodovia. Com Milton foram apreendidas 4 pistolas e uma escopeta, além de munições e o colete à prova de balas. Surtei. Briga de casal e acabei cometendo isso aí. Rolou uma possível traição, Milton, da sua parte ou da dela? Não, da parte dela eu fico tranquilão em relação a isso, que é uma pessoa de caráter, é uma pessoa honesta. Não me preocupo com isso, não. O empresário ainda estaria bêbado na hora do crime. Surto e tinha bebido também, não estava em sã consciência. Tem que pedir perdão a Deus, né?
e pagar essa cadeia. Eu vou conversar com o Fagner, empresário de São Paulo. Boa noite. Boa noite aos convidados aí. Eu queria dar minha opinião. Pois não, Fagner. E eu queria dizer o seguinte, que a pena de morte hoje, é muito fácil a pessoa falar que perdoa um crime, desde que o crime não tenha acontecido à família dele ou algum ente físico dele. Porque é muito simples uma pessoa tirar uma vida, ficar 3, 4, 5 anos preso e depois querer sair numa situação como se nada tivesse acontecido. Quando um pai de família morre, não se mata uma simples pessoa, mata-se uma família. Mata-se o filho, mata-se a mãe, mata-se os pais, sogro, acaba com toda uma estrutura familiar. As nossas leis são arcaicas. Na situação que o nosso país se encontra hoje, uma única saída para que se pudesse haver um equilíbrio seria a pena de morte. Porque quando a pessoa puxasse o gatilho do revólver, ele ia pensar 10 vezes antes de dar o primeiro tiro, antes de dar a primeira facada, antes de tirar a vida de uma outra pessoa. Mas como alguém falou aí, existem países que têm pena de morte e não deixa de ter crime. Sim, mas você tem o livre-arbítrio de matar ou de não matar. Agora, o nosso país, a situação do nosso país é calamitosa. O crime tomou conta do nosso país. A impunidade, ela se fez no nosso país. Você tem um juiz aí que ele aplica a pena, mas que pena ele aplica? A culpa não é do juiz, a culpa são do nosso poder legislativo. As nossas leis não condizem com a realidade do nosso país. É muito simples uma pessoa dos direitos humanos falar que, o coitado tirou a vida, ele merece. Mas e o do outro lado, a família? Como que ficou a família da pessoa afetada? Você não perdoaria? Eu não perdoaria de jeito algum. Eu não perdoaria. Eu acho que a justiça, ela tem que ser feita. O que o vagabundo... Mas se ele já passou, se ele ficou na prisão, se ele cumpriu a pena, se foi brando ou não, isso aí não dependeu dele, não foi ele que escolheu a pena. Uma pena foi determinada para ele. Se ele já passou por todo esse processo, não teria que ter uma segunda chance ou as pessoas olharem ele de uma forma diferente? Não, da sua colocação eu concordo. Agora, como que você vai dar uma segunda chance para a pessoa que morreu? A pessoa que foi ferida pela pessoa que matou, ela não vai ter direito à segunda chance. A criança que não vai poder frequentar a faculdade porque não vai ter o pai que sustenta a casa, não vai ter a segunda chance, não vai ter o segundo pai. Então é muito simples. Para a pessoa que causa o dolo é muito simples. Se arrepender ou ficar 2 ou 3 anos preso. Agora eu concordo. Se às vezes fosse mais dura, o camarada tirou a primeira vida, ficou 25 anos preso. Vai ficar 25, foi condenado a 25 anos. Vai cumprir do primeiro dia até o 25º ano. Aí quando ele for solto com 25 anos, aí ele vai pensar 2 vezes antes de cometer o segundo crime. Agora o que a gente vê no Brasil é um camarada com 30 homicídios, 25 homicídios, entendeu? E o cara mata a mãe e sai no dia das mães, o cara mata o pai e sai no dia dos pais. Então, assim, isso fica muito claro que quem está na mão da bandidagem, e só quem sofre punição é o cidadão de bem. Tá bom, Fagner. O que eu entendo hoje, eu só tenho dever, eu não tenho direito algum. Eu só tenho direito de pagar imposto e cumprir com as minhas obrigações, simplesmente. Eu me sinto tá bom, Fagner. Desculpa, Fagner, obrigado pela sua opinião aqui no programa. Quem está chegando ao final já, tá? Obrigado, viu? Doutor Calandra, primeiro eu queria as suas considerações no programa. E o senhor quer pontuar alguma coisa dentro do que ele falou? Eu acho que pena de morte não é solução. Se fosse, não teria a população carcerária que tem os Estados Unidos e uma fila enorme de gente no corredor da morte para ser executado. Mas queria respeitar muito a opinião do nosso telespectador,
mas dizer do ponto de vista da magistratura, coisinhas rápidas. Nós sofremos na nossa própria carne, vários colegas nossos foram assassinados. Patrícia Scioli foi morta com 23 tiros diante da família dela, pelo simples fato de ser mulher, pelo simples fato de ser juíza, pelo simples fato de ser uma juíza que aplicava rigorosamente a lei. Nós, diante disso, nós levamos 1.800 juízes e promotores a Brasília para pedir um novo Código Penal, um novo processo penal, uma lei penal nova. Entregamos um trabalho ao governador do estado e ao presidente da República e ao ministro da Justiça, pedindo que crimes hediondos, a progressão da pena fosse mais longa, exatamente para não dar essa revolta na sociedade. Então, quando nós somos vítimas, você fechar o caixão de uma colega com 2, 3 filhos dela agarrados em você, tio, olha o que fizeram com a minha mãe, quer dizer, é uma colega de trabalho, uma juíza, uma mulher honesta, uma mulher trabalhadeira, você se sente terrivelmente abalado, não é? E nós temos lutado muito, a magistratura brasileira tem lutado muito, também, junto com o Ministério Público Brasileiro, para que cesse essa sensação de impunidade. Presídio não pode ser universidade do crime. Se o presídio for universidade do crime, é melhor não mandar ninguém para dentro do presídio. O presídio tem que ser lugar de pensar, de trabalhar e recuperar alguém que cometeu um crime. Não existe homem e mulher descartável. E eu queria deixar, bispo, aqui com os nossos telespectadores, o apelo do governo do Estado de São Paulo. O secretário de Educação do Estado de São Paulo me mandou uma alentada carta aqui, pedindo socorro para a sociedade brasileira, inclusive para a comunidade religiosa, para a gente olhar para as escolas com olhos de cidadania, não é? Para a gente dar um passo para um Brasil mais educado, menos violento. Nós não podemos achar porque nós temos escola, nós estamos vacinados contra todos os problemas que podem ocorrer na escola. Queria destacar e também homenagear o jornalismo da Rede Record pelo trabalho que o Gulo Liberato fez nesse caso da Suzana Richthofen, um trabalho de jornalismo muito sério, como tem feito também o Marcelo Rezende e outros profissionais da Rede Record. Nós temos que informar a população, nós temos que mostrar, mas por favor, a Suzana Richthofen, ela não foi considerada uma psicopata. Se ela fosse uma psicopata, ela seria considerada não punível pela legislação penal. Ela foi considerada responsável, foi punida e um dia ela vai ter que voltar para a sociedade. Cedo ou tarde, né? Sem carimbo, de preferência, por cada um de nós. Muito bem. Nós vamos formar já uma corrente de fé e eu gostaria de fazer o seguinte. Antes de nós fazermos essa oração, e vamos colocar um clipe para dar tempo de você preparar um copo com água, se você quiser, eu queria colocar um ponto de vista a respeito da nossa fé. Nós temos uma consciência que uma pessoa, ela pode se recuperar, ela pode mudar, ela pode ser diferente. Eu estava lendo a opinião de uma pessoa quando nós postamos na rede social o tema, e ele respondeu assim: por que é que o criminoso tem que ter uma segunda chance se ele não deu uma segunda chance à vítima? Ora, mas se ele desse uma segunda chance à vítima, ele não seria criminoso? Se Deus pensasse dessa forma, não, ele errou, ele não vai ter uma segunda chance. Quem estaria em pé? Quantos erros nós cometemos? Você diz assim: ah, mas eu nunca matei ninguém, eu nunca tirei a vida de ninguém. Pois é, mas não é apenas isso. Muita gente, ela destrói uma outra pessoa sem tirar a vida dela, com palavras, com atitudes, situações que acontecem que você destrói uma pessoa, aquela pessoa continua viva, mas é como se ela tivesse morta. Erros, decisões erradas, atitudes erradas. Imagine se não fosse a misericórdia do nosso Deus.
Então pense nisso. O perdão, ele cabe a qualquer hora, em qualquer lugar. E isso é muito importante. E quando a pessoa ela tem essa consciência, o Espírito de Deus trabalha na vida dela. Hoje você pode dizer assim, poxa, é impossível para mim perdoar determinadas situações. Mas se você se aliar a Deus, você vai obter essa capacidade, porque ela é espiritual. Vamos colocar esse clipe e eu volto então fazendo a oração por todos. Suplico ao Senhor de todo o coração, dai ouvidos, pois estou em aflição. Em o nome do Senhor Jesus, ó Espírito Santo, nesse instante, eu peço por todas as pessoas que já foram injustiçadas, que sofreram uma perda na sua família, que sofreu a perda de um ente querido, uma pessoa que era importante para ela, e ela traz essa dor. Misturada a essa dor da perda está o ódio, a revolta contra aquele ser humano que agiu de uma forma errada. Só o Senhor sabe o que há dentro dela, o sofrimento que ela tem passado. Mas nesse instante, eu peço que o Senhor vá por intermédio dessa oração e venha tocar na vida desta pessoa, libertando ela desses pensamentos e sentimentos que têm destruído a sua vida, libertando ela, meu Deus, desse desespero, dessa aflição. Ela já pensou em se vingar, ela já pensou em ir lá e fazer justiça com as próprias mãos e causar um problema ainda maior, porque essa não é a solução. Oh, meu Deus, ouve a nossa voz, porque estamos aqui pela Tua misericórdia. Faz ela enxergar que ela também precisa de perdão, tanto quanto os nossos semelhantes. E quando damos perdão, somos perdoados. Meu Deus, abre a visão dela. Eu oro por todas as famílias que perderam alguém, que perdeu, não importa se foi noticiado ou não. O Senhor sabe e conhece. Abençoe e conforte essas famílias. Eu oro, meu Pai, por aqueles que estão presos, condenados, aqueles que já cumpriram pena, estão livres nas ruas, mas continuam sendo condenados pela sociedade. Faz o milagre acontecer, meu Pai. Abençoe a todos que acompanham essa oração, que ligaram, deixaram seus nomes. Eu oro por aqueles que nesse momento não conseguiram ligar, nem mesmo preparar o copo com água, mas formam comigo essa corrente de fé. Eu oro pelo nosso convidado, Dr. Calandra. Abençoe ele, a sua família, todos que nesse momento concordam com essa oração. Que essa água seja consagrada e abençoada em o nome do Senhor Jesus. Amém. Participe com fé. Vem, Senhor, meu Salvador, livra-me. Doutor Calandra, muito obrigado. Que Deus abençoe muito o senhor, tá? Obrigado, As portas estão abertas. Se sempre que nós trouxemos esse tema, se o senhor quiser, o senhor está o nosso convidado a participar. E estamos chegando ao final do programa e estaremos de volta amanhã com mais um tema, nesse mesmo horário. Uma aula aqui com o doutor Calandra. Tem muita coisa para contar. O tempo é curto, né, doutor? Infelizmente, é um tempo muito longo para a televisão. É quase um século. Mas eu acho que a gente pode dizer muito de julgamentos imensos que a gente participou. Mas nos próximos programas vai acontecer. Então amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário por essa mesma emissora. Eu queria que você prestasse atenção agora no programa que vem a seguir do Bispo Clodomir, falando a respeito de como você ter essa nova vida.
Aqui de São Paulo você vai acompanhar esse programa e de cada estado com a sua programação local. Se você deseja sugerir um tema para o nosso programa Fala Que Eu Te Escuto, está aqui o nosso Instagram, @Bispo Márcio, é bem fácil, @Bispo Márcio, e você em comentários deixa o tema, sugere lá o assunto que você quer que venhamos discutir aqui. Um abraço a todos e até o nosso próximo programa. Como suportar a dor do abandono, do desprezo, da rejeição, da traição? Como suportar a dor de uma perda? Como? Eu sei que muitos dos que acompanham os nossos programas são pessoas que vivem isso. São pessoas que se encontram enfermas, algumas até desenganadas pela medicina, e outras vivendo outros dramas, vivendo situações para as quais não conseguem encontrar explicações e, o pior, não conseguem encontrar solução. Mas, minha amiga, meu amigo, o que nós apresentamos aqui, os fatos aqui apresentados, eles são oriundos de uma fé despertada pelo Espírito de Deus, que faz a pessoa ficar livre, no primeiro momento, do medo, da incerteza, da insegurança, da opressão, da depressão, da incerteza, do desespero, da desesperança, principalmente. E faz a pessoa encarar o problema, não apenas numa tentativa de vencê-lo, mas com a certeza, com a convicção plena de que ele será vencido. Acompanhe só esses testemunhos. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. E isto tem sido cumprido nas reuniões realizadas aos domingos, no Templo de Salomão, que abrangem todas as áreas da vida, como você pode ver. Fiquei totalmente curada, restaurada. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria. Casamento, lua de mel, transformação total. Um tempo com a minha família, eu sou feliz. A minha casa que eu tinha perdido, hoje uma casa nova. Há os frutos do Espírito Santo dentro de mim. E não somente na promessa, como também nos resultados. Cura. Antes de conhecer o templo, eu tive lepra. Eu cheguei aqui no templo com o corpo cheio de feridas, né? E a minha vida estava destruída, a minha saúde, né? O médico dizia que eu não tinha cura, não achava a causa da doença. Eu tinha muitas feridas no corpo, estava inchada, com o corpo todo avermelhado, né? Cheio de feridas, ardia, doía e eu não tinha sossego. Eu tinha feridas do alto da cabeça até a planta dos pés, a ponto de eu não poder colocar roupa no meu corpo. Sabe aquelas camisolas de hospital? Era só isso, nem roupa de baixo eu podia usar, não podia tomar banho e as feridas já estavam indo para dentro dos órgãos, então eu já estava sendo impedida de me alimentar, né? Então por isso que o médico dizia que não tinha cura e não tinha remédio na praça. Eu conheci o templo através da televisão, né? Eu ouvi a chamada da televisão, comecei a vir nas reuniões e fiquei totalmente curada, restaurada. Eu estou com o corpo totalmente restaurado, não tenho nenhuma ferida no corpo, feliz, porque eu tenho saúde, eu posso trabalhar, enfim, eu estou viva. Libertação. Eu tinha insônia, eu ouvia vozes, via vultos, eu era triste. Dentro de mim existia uma tristeza. Eu guardava dentro de mim ressentimento das pessoas, totalmente desorientada da vida, né? Eu não tinha alegria. As pessoas olhavam para mim e viam a tristeza dentro de mim. E quando eu entrei
aqui, né, eu senti uma diferença, senti uma paz como eu nunca sentia. E começou o processo de transformação de vida. Por quê? Porque eu vinha nas reuniões com sede de mudança. E após eu receber o Espírito Santo, quando eu tive um real encontro com Deus, tudo transformou na minha vida. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria. Hoje, pode vir o que for, hoje eu tenho uma certeza dentro de mim que o Espírito Santo está comigo. Na minha casa, hoje tem paz, hoje eu não ouço vozes, não vejo vultos, hoje eu durmo bem, hoje eu tenho total certeza que o Espírito Santo está comigo. Casamento. Meu casamento estava totalmente destruído. Nós estávamos separados porque era um casamento muito perturbado, um casamento com muita briga. Ele bebia, ele não parava em casa. Ou outra vez saía, chegava de madrugada a ponto de eu pegar uma faca para em cima dele. Porque ele chegava de manhã, tipo, o sol já estava raiando, né? Então eram muitas brigas mesmo. Era totalmente grosso, enfim, era uma pessoa que não valorizava a família mesmo, não valorizava. E chegou um determinado dia, eu me sentia seguro, eu falei, eu vou embora para dar um susto nela, eu vou embora de casa. Eu me lembro que eu tinha um carro na época, peguei e fui embora, fiquei uma semana fora, pensando que ela fosse sentir minha falta e fosse procurar por mim, enfim. E eu fiquei uma semana fora. Quando eu voltei para casa novamente, aí ela já não me aceitou mais. Aí foi meu fundo de poço. E foi quando eu comecei a participar das reuniões. Aí nas reuniões você aprende a se valorizar. Aí você aprende a ser uma nova mulher. Você aprende, né? A cada dia que você vai aprendendo mais. Aí você se limpa, se liberta, né? Se cura. Aí sim houve aquela transformação. Aí ele foi vendo a mudança em mim, aí sim ele também veio. Aí sim a gente reconstruiu o nosso casamento. Quando a gente aprendeu a olhar um com o outro, cuidar um do outro, respeitar, que não tinha respeito, foi assim que o nosso casamento foi transformado. A gente começou a frequentar junto essas reuniões e através da transformação dela eu também aprendi muito. Hoje a família para mim é a base de todas as coisas. A minha esposa não tem palavras, eu vivendo uma nova vida. O casamento, lua de mel, transformação total, não tem palavras para agradecer ela por ter lutado pela gente. Família. A adolescência dele começou a sair, dormir fora, então dormia noites fora, chegava no outro dia. Então isso aí já começou a dar muito, né, briga, muita briga constante. Me sentia muito angustiada, muito nervosa. Foi daí que eu passei a andar com certas amizades, eu comecei a conhecer o vício, comecei a conhecer as bebidas. Comecei a conhecer a noite e já não me sentia mais bem em casa. Queria procurar a felicidade que o mundo oferecia, que as pessoas lá de fora ofereciam. Foi daí que eu passei a olhar para dentro de casa, vi como que estava dentro de casa, como que eu estava faltando dentro de casa, estava faltando aquela alegria por causa de mim, eu que estava sendo ali o maior prejudicando mais a família, e eu procurei a mudar, procurei a olhar com outros olhos. Eu vi que minha mãe, ela vinha sempre ao templo e eu comecei a despertar, eu comecei a querer vir. Depois que eu passei a usar a minha fé no templo, a minha vida ela foi transformada, eu conheci o Espírito Santo e ali, aquele vazio que eu sentia, que eu fazia de tudo para preencher no mundo lá fora, hoje eu preencho buscando ao meu Deus. Eu conheci a Deus de fato e de verdade. A minha vida ela foi totalmente transformada. Aquele jovem vazio, triste que eu era antigamente, precisava sair com as pessoas para me sentir feliz, precisava ir para certos lugares para me sentir feliz. Hoje, graças a Deus, no tempo com a minha família, eu sou feliz. A gente é feliz. Hoje há harmonia dentro de casa. Ele é transformado e hoje nós vivemos muito felizes. Vida financeira. Minha vida era uma vida conturbada, né? Devido aos problemas financeiros que eu tinha, acarretou outros em seguida, né? Como
por exemplo, muita dívida. Cheguei a ter 3 empresas falidas, né? Sempre tentando, mas não conseguia. Eu conquistava, subia, daqui a pouco voltava a estaca zero de novo. Ia, voltava a estaca zero de novo. E através do problema financeiro, foi acarretando o quê? Cobranças de agiotas, fui perdendo alguns imóveis que eu já tinha, veículos, voltei a pagar aluguel, não conseguia pagar aluguel, era uma situação complicada. Aí eu cheguei no fundo do poço mesmo, aí eu cheguei a querer suicidar por causa da situação financeira. Quando eu cheguei aqui no templo, a minha vida foi começando a respirar, eu fui começando a ter outro sentido de vontade de querer lutar. Aí a empresa que eu já tinha perdido as 3, conquistei. Hoje ela é 7 vezes maior do que aquela que eu tinha no período que eu abria, fechava. Hoje ela é 7 vezes maior. Hoje a minha casa que eu tinha perdido, hoje uma casa nova. Hoje tem uma clientela forte. Hoje não falta nada. Vida espiritual. Era uma pessoa muito nervosa, triste, amargurada, tinha mágoa, tinha nervosismo constante. Por conta disso eu me isolava de todo mundo, do meu filho, do meu esposo, ficava trancada, não queria sair para lugar nenhum. Recebi um convite para vir até as reuniões, participei, perseverei nas reuniões. E hoje estou aqui, sou uma nova mulher, outra Leila. Hoje, dentro de mim, há os frutos do Espírito Santo dentro de mim. O amor, a alegria, a paz interior. Quem está comigo tem prazer de estar comigo hoje em dia, através do Espírito Santo que habita dentro de mim. O domingo para uma nova vida. Às 6, às 18 e especialmente às 10 horas, no Templo de Salomão, o Templo dos Milagres. Você está vendo, minha amiga, meu amigo? Isso que você acabou de acompanhar está além de uma religião, está além de uma fé religiosa, uma fé emotiva, porque, o Bispo Cucato, a fé religiosa, ela é uma fé emotiva. E essa fé emotiva não sustenta a pessoa em meio às lutas, em meio às dificuldades. A pessoa que é movida por uma fé emotiva, quando ela se vê diante do problema, por maior que seja a sua religiosidade, ela acaba se acovardando. A fé emotiva é totalmente circunstancial. Quando acontece uma coisa boa, a pessoa crê, entre aspas. Mas quando ela se vê num turbilhão de problemas, ela se entrega, se rende, ela culpa até Deus por causa dos problemas. Daí a fragilidade da pessoa que vive por conta dessa fé emotiva. Nós encontramos isso na própria Sagrada Escritura, o exemplo de Pedro. Pedro, quando viu Jesus andando sobre o mar, ele disse, movido pela emoção, ele disse, se és tu, manda-me ter contigo. E movido por uma fé emotiva, e foi por isso que Jesus permitiu que isso ocorresse, para mostrar o que é a fé emotiva. Então, movido por essa fé, ele até andou. Durante alguns minutos, ele andou por sobre as águas, mas logo reparou na força do vento. Logo se deixou intimidar pelas circunstâncias. Você vê que a fé emotiva não sustenta. Ele deu até alguns passos, mas veio a naufragar. Então, minha amiga, meu amigo, a fé que vem do Espírito de Deus é a fé consciente. É a fé que sabe que ela vai enfrentar lutas, ela vai enfrentar problemas, mas que o autor e consumador dessa fé, vai sustentar, vai firmar, vai orientar, vai guiar, vai direcionar e a pessoa vai vencer. Vamos acompanhar agora testemunhos de pessoas que estão participando conosco aos domingos do propósito do óleo, o óleo da unção, o óleo que a pessoa recebe, ela a cada domingo vem para consagrar, ela usa naquela semana com um propósito, ela determina que aquela unção vai provocar
um determinado milagre que ela quer, vai fazer com que ela alcance uma determinada bênção, porque assim está escrito, assim diz a palavra de Deus com respeito a esse ponto de contato, que é o óleo da unção, e assim acontece conforme você vai acompanhar nesses testemunhos. Como é o seu nome? Marise. Dona Marise, o que aconteceu após ter feito uso do óleo? Bispo, após ter feito uso do óleo, eu fui curada de um problema muito grave na minha perna, né? Eu tive aquela doença que as pessoas chamam de arisipele, a vermelha. Então, minha perna, ela ficou muito infeccionada, né? Ela ficou praticamente podre, né? E ela minava o tempo todo. Eu tinha febre alta, entendeu? Eu tinha muita febre alta, muitas dores. E o médico, me levaram para o médico e o médico disse o seguinte, olha, você vai precisar, no mínimo, ficar 2 meses com a perna suspensa, sem colocar no chão. Porque se dentro desses 2 meses você não recuperar essa perna, não houver nenhuma melhora, você vai precisar amputar a sua perna, né? E foi aí que Deus iluminou uma pessoa e me trouxe o óleo. Eu fiz esse uso desse óleo, né? E a perna começou a secar, a desinchar. Minha perna ficou tão grande, bispo, que precisava ficar amarrada, pendurada. Era, porque eu não podia botar o pé no chão, né? A pessoa que cuidava de mim, ela me dava banho. Ela me dava banho, ela trocava minha roupa, ela me dava banho, porque eu não tinha condições nenhuma de fazer nada sozinha. Então, toda vez que eu ia no médico, me dizia, não, se não houver melhora, você vai ter que amputar a perna. Mas Deus agiu através da unção do óleo, hoje eu estou curada, eu posso correr, brincar. E aonde eu vou, eu levo meu óleo. E unjo minha família todos os dias. Todo dia quando sai minha família, meu filho, meu marido, eu unjo antes de sair de casa. Não paro. Que Deus abençoe a senhora. Qual é o nome da senhora? Eliane. A senhora também usou o óleo? Usei. Na senhora ou em alguém? Eu usei em mim e em alguém também. Em mim eu usei porque eu estava com muita dor no meu estômago. Então eu usei uma vez, passei, determinei e fui curada. A senhora foi curada? Sim, senhor. Amém? Uma única vez. Não precisa 2 vezes. A segunda vez a senhora usou em outra pessoa? Usei em outra pessoa. Usou em quem? Eu usei numa amiga minha, ela tinha um problema de mioma. Então eu usei o óleo, ungi ela e graças a Deus ela foi curada. Amém. Deus abençoe a senhora. Meu nome é Jocimeire Freitas, eu falo aqui de Teresina, Piauí. E eu vim relatar o que aconteceu após eu receber o óleo e no propósito de ungir o enfermo, né? E levei para minha cunhada, que ela se encontrava com problema de hemorragia há mais de 3 meses. E após ir ao médico, fazer exames, usar medicação, com a médica tinha recomendado para ela, e nada de ter um resultado satisfatório. E isso estava causando muito transtorno para ela, e até mesmo num relacionamento com o esposo, né? Então, durante 3 meses, a mulher com hemorragia complica, ela estava desmotivada, sentindo muita fraqueza, com dificuldade até mesmo de trabalhar, nem ia trabalhar em certos momentos. E após esse propósito de unção, durante 7 dias, com óleo e oração em busca, né, do milagre, e aconteceu o milagre. Hoje ela está curada, com a vida restaurada através da fé. Meu nome é Inês Augusta. Eu moro aqui em Cuiabá. Antes de eu fazer a unção com óleo, eu estava com um problema muito sério no ouvido. Eu não tinha tanta dor, tinha pouco de dor, mas não estava ouvindo quase nada. Eu procurei o médico também disse que não havia nada dentro do ouvido. Então eu aproveitei a unção do óleo. E essa unção, na mesma hora, assim, o ouvido abriu, eu comecei a ouvir e não teve mais problema a partir desse momento. Então, isso foi muito importante para mim, porque a dor não era tanto, mas como eu não podia ouvir nada, mas de repente comecei assim, a ouvir normalmente. Qual o nome da senhora? Jerusa. O que aconteceu depois que a senhora usou o azeite? Pastor Márcio, eu tinha um problema de tireoide, né? Então ela era interna. Fiz tratamento 8 anos com os médicos. 8 anos? Se tratando com médicos? Sim, senhor. A senhora pegou o azeite? Peguei, sim. Se ungiu com azeite? Me ungi com azeite, passei aqui na garganta. E depois que eu fui lá, fiz novos exames,
fiz uma UTA e graças a Deus não deu nada. Tem mais nada? Nada. Curada? Curada. Através da fé? Através da fé. Deus abençoe a senhora. Conta aí, o que aconteceu com o óleo que você recebeu no domingo passado? Como é que foi a experiência? Então, bispo, a minha irmã estava na UTI, né, há uma semana. E os médicos falaram que não tinha mais o que fazer. Já tinha operado, mas que ela já estava morta. Então, o senhor deu o azeite, né? Eu fui lá na UTI ungir, determinei a cura dela e ela foi curada e já está em casa. Ela chegou na UTI por qual motivo? Então, ela começou com muita dor de cabeça. E devido a essa dor, os médicos, ela chegando no hospital, o médico já internou, ela começou a inchar. Então, ela causou uma infecção generalizada. Então, atingiu várias partes do corpo dela. Começou na boca? Sim, senhor. Você descreveu que foi um dente ciso, né? Foi o dente do siso. Que inflamou, deu infecção, infecção generalizada. Isso. Aí atingiu várias partes do corpo. Chegou a ficar desenganada? Sim, o médico falou que operou por operar, mas que ela já estava morta, porque não tinha o que fazer. E você ungiu? Você Sim, foi senhor. no hospital? Fui lá na UTI, levei o azeite, ungi e determinei que ela ia ser curada. E agora? E ela está curada. Diz o texto sagrado aqui no Evangelho de Marcos que os discípulos curavam muitos enfermos e libertavam muitas pessoas oprimidas, ungindo-os com óleo. E é o que você acabou de acompanhar, é o que vai acontecer também na sua vida neste domingo. Enquanto não chega o domingo, eu quero falar sobre a sexta-feira. Sexta-feira agora é a primeira sexta-feira do propósito da Batalha dos Anjos. Batalha dos Anjos. Por que Batalha dos Anjos? Porque quando nós oramos de maneira intensa, de maneira perseverante, Deus, conforme está escrito no Salmo 91, Ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, a respeito dos que creem. E quando Ele dá ordem aos seus anjos, então aquelas barreiras, aqueles obstáculos, aquelas situações com as quais nós não conseguimos lidar porque elas estão além das nossas condições, são problemas espirituais. Então, os anjos de Deus, eles entram em ação contra os anjos do mal, contra os anjos decaídos, que são as entidades espirituais que recebem oferendas em encruzilhadas, em matas, em cascatas, enfim, que desgraçam, que destroçam a vida das pessoas. Como você vai acompanhar nesse caso? Olha só a situação dessa senhora vítima de um trabalho de bruxaria. Acompanhe.